TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro, e você vai ver a seguir. Justiça bloqueia mais de 10 milhões de reais da Prefeitura de Petrópolis. Emendas à LOA e ao PPA devem ser votadas dia 9 de dezembro em Petrópolis. INEA apreende balão de 30 metros em área de conservação em Petrópolis. Polícia Militar prende 3 homens após queda de balão provocar incêndio em Paraíba do Sul. CONTRAN aprova a resolução que retira a exigência de autoescola para a CNH. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Justiça determinou o bloqueio de pouco mais de 10 milhões e 400 mil reais das contas da Prefeitura de Petrópolis. Essa medida visa garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas do INPAS, que ainda não receberam os débitos da folha do mês de novembro. Além disso, o juiz ordenou que o 13º salário dos servidores municipais, aposentados e pensionistas seja pago até o dia 15 de dezembro. O 13º salário dos servidores municipais do INPAS virou pauta da Justiça neste fim de ano. Isso acontece porque o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e o Sindicato dos Servidores Públicos de Petrópolis entraram com uma ação civil pública contra o município para garantir que salários, aposentadorias e o 13º sejam pagos dentro de um prazo mínimo tolerável. Durante a audiência especial, o prefeito Ingo Rames apresentou um calendário de pagamentos dos servidores. O cronograma previa que o pagamento de novembro deveria ser feito até o 5º dia útil de dezembro e o salário de dezembro deveria ser quitado até o 5º dia útil de janeiro. O que mudou com a decisão foi sobre o 13º, que deverá ser pago até 15 de dezembro. A Justiça também determinou que o INPAS, CONDEP e CPTRANS informem até 1h da tarde do dia 12 de dezembro se todos os trabalhadores receberam o 13º na data fixada. É importante lembrar que a própria Prefeitura alega que o município está em calamidade financeira desde julho deste ano. Os problemas financeiros não afetam apenas os servidores, mas também todo o sistema de saúde de Petrópolis, que é gerido pelo Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC. Inclusive, recentemente, o juiz Jorge Luiz Martins, em uma audiência na 4ª Vara Civil, atribuiu a situação do Alcides Carneiro a problemas de gestão e a governos passados. A sua má ou péssima governança corporativa, a inexistência de técnicas de um compliance minimamente adequado, vem de vários governos. Não é desse que aqui está. O antecessor contribuiu de forma imunda. Desculpa, o outro também. É uma sucessão de oportunistas. Ainda sobre o INPAS, no dia 5 de novembro deste ano, a Justiça também ordenou a transferência imediata de pouco mais de 12 milhões e 400 mil reais para que a Prefeitura faça o pagamento dos aposentados. A nova determinação representa mais um capítulo sobre o caos financeiro de Petrópolis. E sobre esse assunto, o Grupo Correio da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis, mas até o fechamento dessa edição nós não obtivemos nenhum retorno por parte do Executivo. E bom, gente, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou os textos base dos projetos de lei orçamentária anual, a LOA do ano que vem, 2026, e também do Plano Plurianual, o PPA, entre 2026 e 2029. A redação desses textos, final desses textos, deverá ocorrer no dia 16 de dezembro. Os textos base dos projetos da Lei Orçamentária Anual de 2026 e do Plano Plurianual para o triênio 2026-2029 foram aprovados pela Câmara dos Vereadores de Petrópolis na última semana.
Agora aprovados, os textos dos projetos foram encaminhados para o Executivo e, posteriormente, vão voltar para a Casa Legislativa para a aprovação final do Legislativo Municipal. O projeto da LOA 2026, enviado pela Prefeitura à Câmara, estima um orçamento municipal de R$ 1,6 bilhão para Petrópolis no próximo ano. Já o PPA foi discutido durante a audiência pública no dia 9 de outubro. A votação das emendas para os dois projetos deve ocorrer no dia 9 de dezembro, conforme informado pela Câmara Municipal. E a redação final das matérias está marcada para ocorrer no dia 16 de dezembro. Ainda segundo a Câmara, tanto o PPA quanto a LOA já fizeram um trâmite interno e foram votadas em primeira discussão na sessão do último dia 25 de novembro. E bom, gente, um balão de aproximadamente 30 metros foi apreendido no último domingo na área do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida. O local é uma unidade de conservação que é administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e fica aqui na cidade de Petrópolis. A ação teve início quando os guarda-parques monitoravam 4 balões que foram avistados próximos do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, conhecido como MONA. O local é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e fica em Petrópolis. Isso, vai subir, ó, tá vendo? Isso. Enrola mais, vai rolando. Isso, aí, tá saindo. Os guarda-parques foram rápidos e conseguiram retirar o balão da vegetação, o que evitou um princípio de foco de incêndio. Em relação aos outros 3 balões monitorados, eles ganharam altitude e seguiram para longe da unidade de conservação. Vai! É a rabioga que tá prendendo. A boca ficou ali, cara. Além dos 4 balões avistados próximos da unidade de conservação, um dos guarda-parques, que atuou na ocorrência, informou que outros balões chegaram a ser monitorados no domingo. Você já monitorou quantos balões hoje? Só hoje foi 9. Só hoje foram 9 balões que não sabemos onde vai cair. Esse aqui, graças a Deus, caiu e não pegou fogo, mas mesmo assim fomos preparados para o combate. Soltar balões é crime, previsto na Lei de Crimes Ambientais, e quem o pratica está sujeito a detenção e multa. Gente, na cidade de Paraíba do Sul, a Polícia Militar prendeu 3 homens no domingo depois que um balão caiu em uma fazenda e provocou um princípio de incêndio. Os suspeitos foram detidos no bairro Inema e vão responder por crime ambiental. Equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas na manhã de domingo após denúncias de que indivíduos estariam na região do Inema, em Paraíba do Sul, para recuperar um balão que havia sido visto em queda. Os policiais seguiram até a estrada Aquidaban e encontraram um balão já no solo, no pasto de uma fazenda, com foco de fogo ainda ativo. O incêndio estava sendo controlado pelos funcionários da propriedade. O dono da fazenda identificou 3 homens de 43, 35 e 39 anos que estavam no terreno tentando recuperar a estrutura do balão. Eles foram levados para a 107ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como crime ambiental, previsto no artigo 42 da Lei 9.605 de 1998, que proíbe fabricar ou soltar balões capazes de provocar incêndios. Depois de serem ouvidos, os envolvidos foram liberados e assumiram o compromisso de comparecer em juízo. E bom, gente, agora mudando de assunto, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, aprovou nesta segunda-feira a resolução que muda o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teóricos e práticos dos departamentos de trânsito. Com a mudança, o custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 5.000, poderá cair em 80%. Após passar por consulta pública, o texto proposto pelo Ministério dos Transportes foi aprovado por unanimidade pelo CONTRAN e entrará em vigor assim que for publicado no Diário Oficial da União. De acordo com a pasta, o objetivo das mudanças é modernizar o processo de obtenção da CNH e tornar o documento mais acessível e barato para a população, especialmente nas categorias A e B.
Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais de 30 milhões têm idade para ter CNH, mas não possuem o documento. Além de tornar o trânsito mais seguro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, argumenta que a proposta também busca promover a inclusão produtiva. A resolução prevê que o candidato possa escolher diferentes formas de se preparar para os exames teórico e prático, que continuarão obrigatórios para a emissão da CNH. Ainda segundo Renan Filho, são esses exames que atestam se o condutor está devidamente capacitado para dirigir. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Catedral de Petrópolis completa 100 anos e ganha programação especial. OAB lança no Rio de Janeiro cartilha sobre direitos das pessoas com HIV e AIDS. Polícia Civil desmonta estufa de maconha em Nova Friburgo. Polícia Militar prende homem acusado de tentar matar companheira e filho em Três Rios. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a Prefeitura de Petrópolis deu início nesta segunda-feira à campanha Dezembro Vermelho, que é um mês de prevenção e combate ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A ação marca também o Dia Mundial de Combate à AIDS e traz uma série de atividades voltadas à conscientização, ao diagnóstico precoce e também ao acesso à prevenção. Nós vamos entrar ao vivo agora e conversar com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer mais detalhes sobre essa campanha. Jonathan, boa tarde para você.
gente sabe, né, que ao longo do ano a gente enfrenta algumas campanhas aí de prevenção a doenças a cada mês, né? O Novembro Azul e agora estamos entrando no Dezembro Vermelho, não é isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem também nos acompanha. Realmente, essas campanhas, né, que são realizadas pelos órgãos públicos, elas são fundamentais, né, para mostrar, por conta da prevenção e o tratamento, né? A gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul e agora aqui em Petrópolis o Dezembro Vermelho, né? Mas essa primeira mobilização, Rafa, do Dezembro Vermelho aconteceu aqui na Praça Inconfidência, né, que fica aqui atrás do local onde eu estou. Que fica no centro de Petrópolis, e essa mobilização ela teve oferta de testes rápidos, distribuição de kits de prevenção, que é muito importante, né, no tratamento do HIV ou da AIDS. Enfim, essa iniciativa por parte aqui do Executivo Municipal reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento na saúde pública aqui do município de Petrópolis. Enfim, Rafa, a campanha desse ano, né, que é estipulada pelo Ministério da Saúde, e as prefeituras adotam em todo o país, né, tem como foco o público jovem, né, que é um público, né, claro, todos os públicos são importantes, mas no caso do público jovem, ele tem mais o foco na prevenção, né? Enfim, e essa campanha, como eu falei, ela incentiva a prevenção para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, e inclusive, Rafa, a gravidez não planejada, que é um tópico muito relevante nos dias de hoje. Enfim, e um fator relevante é que Petrópolis ocupa o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em prevenção ao HIV, né? Que resulta, né? É um resultado da ampliação da oferta da PrEP e das estratégias de prevenção combinada, né? E como eu falei, né? A PrEP, né? É a abreviação de profilaxia pré-exposição, é um método de prevenção ao HIV que utiliza os medicamentos antirretrovirais diariamente, a pessoa tem que tomar, né, diariamente, antes de uma possível exposição à infecção, né, que reduz em 99% o risco da infecção. Mas, Rafa, é importante ressaltar que, apesar de ter esse método, né, esse método não substitui o preservativo, né, que continua sendo fundamental na prevenção às infecções, visto que esse método é apenas para o HIV. Existem outras infecções sexualmente transmissíveis, né, que são fundamentais para a prevenção do próprio ser humano, né? Enfim, mas ainda falando sobre a profilaxia, que é a PrEP, ela está disponível nos serviços de assistência especializada, no ambulatório LGBT, no Centro de Saúde Coletiva Professor Manuel José Ferreira, no Centro de Saúde do Itamaraty, nas UBS de Araras e do Quitandinha, todos aqui no município de Petrópolis, disponíveis aí no SUS. Enfim, Rafa, para a gente finalizar aqui, a programação completa do Dezembro Vermelho, para quem se interessar ou deseja procurar o método de prevenção, teste rápido, está disponível no nosso site, né, o correiopetropolitano.com.br. Volto com você, Rafa. A gente vê, né, a importância dessas campanhas que acontecem ao longo do ano é que também, elas, óbvio, reforçam durante cada mês a prevenção, como você falou, o diagnóstico precoce contra cada uma das doenças, mas elas também reforçam a importância de manter a atenção ao longo de todo o ano sobre todas essas doenças, né? Não só durante esse mês, mas sempre estar pronto, realizando os exames, de olho na saúde, né? Porque um diagnóstico precoce pode mudar e muito o tratamento. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações, claro, e mais uma vez sua participação aqui com a gente. E bom, gente, ainda falando sobre esse assunto, para marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e reforçar a importância da conscientização sobre a prevenção do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis, a Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, a OABRJ, lançou nesta segunda-feira uma cartilha com informações sobre os direitos das pessoas que vivem com o HIV e a AIDS. O lançamento do Manual de Apoio para pessoas que vivem com o HIV faz parte da campanha do Dezembro Vermelho, que busca prevenir a disseminação dessas infecções por meio de informações sobre prevenção, testagem e tratamento, além de combater o preconceito contra as pessoas soropositivas. A cartilha traz orientações sobre leis, serviços e garantias que protegem quem vive com HIV, além de dicas sobre como agir em situações de discriminação e prevenção da infecção.
O material tem como objetivo combater o estigma e a discriminação ainda presentes na sociedade. O manual divulgado durante o evento Dezembro Vermelho, Acessibilidade de Direitos e Saúde às Pessoas que Vivem com AIDS e ISTs, foi elaborado pela Coordenadoria de Apoio às Pessoas que Vivem com a Infecção, da Diretoria da Defesa da Diversidade, da OABRJ. De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre a Doença, mais de 40 milhões de pessoas vivem com AIDS no mundo. No Brasil, o número passa de 1 milhão de pessoas. E, gente, agora mudando de assunto, a Catedral São Pedro de Alcântara, que é um dos maiores símbolos históricos e religiosos de Petrópolis, celebrou 100 anos de inauguração. A data foi marcada por uma programação especial e que segue até o dia 14 de dezembro, com missas, homenagens e atrações culturais. A celebração principal aconteceu com uma missa solene no último sábado, presidida pelo bispo diocesano Dom Joel Portela Amado. Após a cerimônia, foi realizada a abertura da placa comemorativa e a inauguração do Monumento do Centenário no Jardim da Catedral. Além da importância religiosa, a Catedral de Petrópolis também é um dos principais marcos históricos da cidade e tem ligação direta com a história do Império no Brasil. A construção do templo teve início em 1884, com um projeto inspirado nas catedrais do norte da França. Dom Pedro II, junto à princesa Isabel, teve papel fundamental na idealização e início da construção da catedral, mesmo durante o exílio da família imperial na Europa. Por fim, a inauguração da igreja aconteceu no dia 29 de novembro de 1929. De modo que foi o desejo de Dom Pedro II que naquele local estivesse construída uma nova, ampla e bela igreja para homenagear São Pedro de Alcântara. Por isso que o sonho da catedral, naquele local, nasce junto com Petrópolis. Além das celebrações religiosas, a programação do centenário inclui exposições, concertos, homenagens ao imperador Dom Pedro II pelo bicentenário do seu nascimento e atrações culturais. No próximo dia 14 de dezembro, domingo, as comemorações serão encerradas com uma missa solene e procissão com imagem de São Pedro de Alcântara. Possamos construir também a história para que daqui a 100, 200, 300 anos, outros possam também celebrar aquilo que as nossas mãos ajudou a construir. E bom, gente, agora falando sobre as ações policiais, na cidade de Nova Friburgo, durante o fim de semana, agentes das polícias civil e militar desmontaram uma estufa que era utilizada para a plantação de maconha. Durante o atendimento à ocorrência, 2 homens foram presos pelos policiais. O repórter Hugo Petersen é quem traz mais detalhes sobre esse caso. O caso foi registrado no último sábado no bairro Jardim, Califórnia, em Nova Friburgo. A ação aconteceu após informações obtidas pelo setor de inteligência da polícia apontarem um homem vendendo drogas na região. No local, durante a abordagem, os agentes localizaram porções de maconha com o suspeito e a companheira dele. Diante disso, os policiais revistaram a residência do casal e encontraram uma estufa equipada com iluminação artificial, ventilação e temporizadores, utilizada para o cultivo de 6 pés de maconha. Na laje da casa, os agentes encontraram outras 4 plantas de maconha e um segundo homem que assumiu ser o responsável pelo cultivo no espaço superior. Além dos pés de maconha, também foram apreendidos uma grande quantidade de folhas verdes da planta, uma balança de precisão, um painel de iluminação e porções de maconha com símbolos atribuídos ao tráfico local, além de uma quantidade de cocaína. Os 2 homens foram presos, autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, onde permaneceram à disposição da Justiça. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada pelas informações. E na cidade de Três Rios, a polícia militar prendeu um homem suspeito de tentar matar a companheira e a filha de 12 anos. As duas foram atacadas com golpes de faca durante a madrugada e conseguiram pedir socorro na casa de uma vizinha. A mulher está internada e em estado grave. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Mariana Braga. Na madrugada de domingo, um homem de 44 anos foi preso após tentar matar a companheira e a filha de 12 anos no bairro Habitat, em Três Rios. As duas foram esfaqueadas pelo acusado e conseguiram buscar ajuda na casa de uma vizinha. A polícia militar foi acionada
ao chegar no local indicado, fez contato com a vizinha, que contou que o agressor era companheiro da mulher e pai da criança. O acusado fugiu logo após de cometer o crime. Sem conseguir contato com o SAMU, um vizinho levou a vítima para a unidade de pronto atendimento da cidade. A mulher estava consciente, mas devido à gravidade dos ferimentos, sobretudo no pescoço, precisou ser transferida para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde deu entrada em estado grave. Já a filha foi levada para a UPA pelos agentes, acompanhada da vizinha com ferimentos na mão. Enquanto os policiais formalizavam a ocorrência na 108ª Delegacia de Polícia, o autor do crime, que também tinha cortes na mão, se apresentou à unidade policial. Ele foi conduzido pela guarnição à UPA para avaliação médica e, em seguida, retornou à delegacia, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Já voltamos e hoje é dia de conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Mariana Braga. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição nós vamos falar sobre futebol, basquete e Fórmula 1. Começamos a nossa edição de hoje falando do Serrano.
Isso porque o Leão da Serra está agora a apenas um empate de conquistar o título da Série B1 do Campeonato Carioca. O Serrano venceu o primeiro jogo da final da competição por 2-1 e de virada. O Leão saiu atrás do placar aos 12 minutos de jogo, mas virou com gols de Graciane e Cleiton aos 24 e 28 minutos, respectivamente. Mariana, um resultado muito significativo para o Serrano e que mostra que o time está realmente brigando pelo título. Exato. O Serrano reagiu, começou a temporada mal, não estava bem, teve mudança de técnico e agora assim, acho que o Serrano está se consolidando realmente como um time que pode brigar pelo título, que está aí brigando pelo título mesmo, né? Foi um jogaço, assim. O Serrano começou meio desatento, para falar a verdade, e aí tomou o gol, mas aí logo depois fez o gol e teve a parada técnica. Eu acho que a parada técnica no futebol hoje em dia ajuda muito, porque por mais que seja para refrescar, o técnico consegue falar com todos os jogadores ao mesmo tempo, organizar ali a equipe, mostrar os problemas, né? E aí o Serrano conseguiu virar ainda no primeiro tempo. Realmente foi uma virada muito importante ter sido consumada no primeiro tempo ainda. E a gente precisa destacar aqui, o Serrano, desde que o técnico Silvestre dos Anjos assumiu, ainda não perdeu, o time está invicto, ganhou a maior parte dos jogos, então é uma campanha realmente muito sólida. Começou muito conturbada, mas depois se tornou uma campanha muito sólida e que está nessa disputa agora desse título da Série B1. O acesso já estava muito bom. O objetivo eu acho que já foi concluído, assim, agora vai ser coroado, pode ser coroado, né? Exatamente, e vale destacar que o jogo que vai dar o título ou não para o Serrano, a final mesmo, vai ser fora de casa, no dia 6 de dezembro, às 3 horas da tarde. Então, sábado, né? É muito importante destacar que nesse sábado já tem decisão e possivelmente vamos torcer aqui para ter mais esse título aqui para a cidade de Petrópolis. E falando de título, é claro que nós vamos destacar o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores. No último sábado, o Flamengo superou o Palmeiras por 1-0 para ganhar mais um título do Campeonato Continental e mudar de vez o patamar em competições internacionais. O jogo entre as duas melhores equipes da América do Sul tinha tudo para ser ótimo, com alguns dos principais nomes do continente em campo, mas no fim das contas foi bem decepcionante. Os principais lances da partida foram as polêmicas, envolvendo uma cometida pelo Rafael Veiga do Palmeiras e a agressão de Eric Pulgar do Flamengo. E é claro, o gol solitário de Danilo, que deu o título para o Flamengo. Hugo, assim, o Flamengo tinha tudo para ser campeão mesmo. O Palmeiras está numa fase péssima. Esse mês de novembro é mês para ser esquecido, né, do Palmeiras. Mas foi um jogo muito calmo, eu acho, para a final da Libertadores. O Flamengo poderia ter feito o gol antes, mas também não fez. O Palmeiras sequer chutou muito pouco no gol, né? Então, assim, foi um título para o Flamengo com gol solitário do Danilo. E merecido, né, também. Exatamente, a gente destaca que o jogo foi um pouco, vamos dizer assim, o jogo foi um pouco chato. Para quem não é torcedor do Palmeiras ou do Flamengo, que estava ali vivendo o jogo, aí é uma situação completamente diferente. Mas para as pessoas, os terceiros que estavam assistindo esse jogo, realmente foi um jogo chato no final das contas, foi um jogo complicado. Porém, a gente tem que destacar que, mesmo sendo chato, o Flamengo foi superior ao Palmeiras em praticamente todo o jogo. Tirando no finalzinho ali, que o Palmeiras fez uma pressão muito forte tentando empatar. Né? Exatamente. Mas tirando nesse ponto do jogo, o Flamengo foi superior a partida inteira e mereceu muito título. Porém, é claro, a gente tem que comentar sobre as polêmicas de arbitragem que a gente teve nesse jogo, porque são lances capitais que poderiam ter mudado o jogo ou não. Primeiro, a gente tem a falta do Rafael Veiga, que ali é uma falta que muita gente está vendendo como se fosse uma situação tão ruim, digamos assim, quanto a do Pulgar, só que é uma situação completamente diferente, porque ele acerta realmente, mas só raspa. O print, a foto não mostra o que o vídeo mostra. O frame ali. Exatamente, porque naquela situação ali acerta, mas é só de raspão. O do Eric Pulgar é uma situação, e é um lance de jogo também. Exato. É um lance de jogo ali, uma disputa de bola. A do Pulgar é uma situação completamente diferente, que o juiz para o jogo e ele deliberadamente ele acerta, ele agride o Bruno Fux do Palmeiras. Exato. E é um lance que assim, um absurdo o jogador do Flamengo não ter sido expulso. E com certeza condiciona o jogo. Pulgar inclusive foi eleito pela Conmebol como o jogador mais seguro dessa final. Então a gente destaca que assim, ele teve um papel muito importante para o time do Flamengo nessa final do campeonato, nesse título. Porém, o jogador que foi o mais importante, vamos dizer assim, que foi eleito como o mais importante, tecnicamente não poder estar em campo porque deveria ter sido expulso, é uma situação que não tem como dizer que não condicionou o jogo.
Porém, ainda assim, levando em consideração que não teve nenhum dos dois jogadores expulsos, as coisas que tiveram, os lances do jogo, o Flamengo foi merecedor desse 4º título e o primeiro brasileiro a ser tetracampeão. Isso só mostra que a arbitragem está defasada na América do Sul inteira, né? Assim, isso, os lances claros ali, todo mundo viu, todo mundo sabe. Inclusive o Pulgar debochou do lance na comemoração no domingo, né? Enfim, mas realmente a arbitragem precisa e muito ser melhorada para o ano que vem, tanto aqui no Brasil quanto na América do Sul toda. Exatamente, diria que até um movimento mundial de uma melhora da arbitragem, porque a situação está muito complicada. Mas a gente tem que levar em consideração também que tivemos membros aqui da TV Correio da Manhã na FanFest no Maracanã, que comemoraram muito o título do Flamengo. Vocês vão acompanhar agora alguns videozinhos mostrando um pouco de como é que foi essa comemoração, como é que foi essa festa ali, tanto durante o jogo quanto no pós-jogo no dia seguinte. E ainda falando de futebol, vamos voltar mais um pouco, porque desde a nossa última edição tivemos mais jogos dos cariocas no Brasileirão. E os resultados foram quase todos positivos. O primeiro jogo a ser destacado foi a goleada histórica do Fluminense em cima do São Paulo dentro do Maracanã. O tricolor carioca aplicou um notável 6-0 nos paulistas. Os gols foram de Canóbio, Martinelli, Nonato, John Kennedy, Canóbio mais uma vez e Serna. Essa é a verdadeira goleada, né, Mariana? Foi 6-0, mas poderia ter sido muito mais. O Fluminense poderia ter ido para o segundo tempo com um placar ali de 4-5-0, né? No Palmeiras, o São Paulo, desculpa, estava totalmente desorganizado. Tava com muitos desfalques o São Paulo, né? Assim, tem muitos jogadores no departamento médico. E o Fluminense não quis saber disso, né? Jogou e convenceu jogando bem, assim, jogou nos erros também do São Paulo. E uma atuação brilhante no Maracanã. Realmente uma atuação muito importante do Fluminense, uma atuação muito boa. O time foi dominante o jogo inteiro, não deu a mínima chance para o São Paulo. Só deu a chance nos momentos que o time pecou pela imprecisão ali, a gente pode dizer. O Fluminense perdeu alguns gols inacreditáveis, porém fez 6, né? Então não tem o que reclamar. Vamos dizer assim, igual o Diniz disse na semifinal do Carioca, quando o Fluminense, se não me engano, ganhou de 7-0 do Volta Redonda. Mas quer que reclame agora? O time acabou de ganhar de 7-0. É uma situação parecida aí, realmente. Positivos, né? Exatamente. Assim, esse jogo dá para tirar muitas coisas positivas. O time conseguiu jogar bem. O time está se consolidando cada vez mais com o Zubeldia. O Fluminense também veio de um período conturbado ali com a saída do Renato Gaúcho, pós-mundial também, do meio de ano. Mas agora o Zubeldia conseguiu achar um time assim, acredito. E agora tem os desafios, né, do final do ano, ainda faltam 2 jogos e também 2 jogos da Copa do Brasil e precisa cada vez mais se consolidar, né? Exatamente, vale destacar que o Fluminense agora está com 58 pontos, está ali em 6º e na busca por uma vaga direta para a Copa Libertadores desse ano, que inclusive só está um pontinho atrás do Botafogo, que tem 59. E se você pensa que essa foi a única goleada histórica na rodada, está enganado. O Vasco venceu o Internacional por 5-1 em São Januário. O jogo que marcou o reencontro do Cruz Maltino com as vitórias depois de 5 resultados negativos seguidos, foi marcado por uma chuva de lavar a alma. Choveu tanto em São Januário naquele dia que a partida ficou paralisada por 1h e 40 minutos. Mas quando teve jogo, o Vasco sempre foi superior. E conquistou esse resultado extremamente positivo, com Andrés Gomes, Rayan 2 vezes, Cauã Barros e Nuno Moreira. Assim, o Vasco também goleou, estava precisando, né, de um resultado sólido para conseguir voltar a vencer e voltar também a trazer o torcedor para o seu lado, né, e conseguiu com um resultado muito positivo, 5 gols contra o Internacional, uma equipe boa, assim, está disputando lá embaixo, mas uma equipe também que não é uma equipe que está com tantos desfalques como o São Paulo, por exemplo. O Vasco foi superior o jogo inteiro, né? Exatamente, e a situação muito engraçada foi a da torcida dessa vez, porque o jogo foi com 2-1 para o intervalo e não voltou do intervalo por 1h e 40 por causa dessa chuva que foi absurda no Rio de Janeiro. Mas a torcida aproveitou, o time já estava ganhando, né? E fez festa durante essa 1h e 40 minutos de intervalo. Quem foi nesse jogo aproveitou muito, com certeza. Acho que lavou a alma mesmo. Exatamente. Aproveitou muito, porque teve muita coisa para ser aproveitada. Teve gol para comemorar, teve chuva, teve tudo. Foi realmente, como você disse, como eu disse, um jogo para lavar a alma desse torcedor. E por último, mas não menos importante, o Botafogo empatou com o Corinthians por 2-2 fora de casa. Os gols do Glorioso foram marcados por Cuiabano e Barreira, esse segundo que inclusive fez de bicicleta. Agora indo para as quadras, o Brasil venceu o Chile na noite de domingo, na segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Qatar 2027. A seleção brasileira masculina fez 78-62 nos chilenos. Na última quinta-feira,
os brasileiros venceram o mesmo Chile na estreia fora de casa. E assim, a seleção deu os 2 primeiros passos para ir ao Mundial, competição que venceu em 1959 e 1963 e que em 19 edições nunca esteve ausente. E para mudar de esporte uma última vez, vamos para as pistas, porque ainda temos um campeonato na Fórmula 1 e ele vai ser decidido na última corrida, com 3 pilotos com chances de título. Neste fim de semana tivemos o Grande Prêmio do Catar e dessa vez deu Piastri na sprint e Max Verstappen na corrida principal. Com esses resultados e, é claro, contando com os outros pontos conquistados nas corridas, tudo vai ser decidido no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Isso porque Norris, o líder do campeonato, soma 408 pontos, Verstappen 396 e Piastri 392. Então podemos esperar uma grande corrida, uma grande disputa neste fim de ano, nesta última corrida que acontece nesse próximo fim de semana. Então, Mariana, já falamos muito de esporte hoje, porém, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Então nós nos vemos na próxima com mais informações sobre esporte para vocês. Até lá! Na quinta-feira a gente volta com o Correio Esportivo, mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O balcão de empregos da Prefeitura oferece mais 51 vagas para esta semana em Petrópolis. O Governo do Estado divulga 2.200 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Petrópolis recebe o evento TEDx e coloca a cidade no centro das grandes ideias. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Bom, gente, a Prefeitura de Petrópolis está divulgando mais 51 vagas de trabalho para esta semana. Entre as oportunidades, 15 vagas são para primeiro emprego, ou seja, não exigem nenhuma experiência prévia. A Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 51 oportunidades de emprego disponíveis até a sexta-feira, dia 5 de dezembro. Entre as oportunidades disponíveis, 15 são de primeiro emprego, ou seja, que não exigem experiência, em vagas para ajudante de cozinha, alimentador de linha de produção, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, caixa, entregador de móveis, garçonete e manobrista. As outras oportunidades estão disponíveis no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br, onde os candidatos interessados devem realizar o cadastro de seus currículos. E ainda falando em oportunidade, o governo do estado divulga nesta semana 2.295 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE, são oferecidas 973 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões metropolitana, serrana e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio ou uma oportunidade como jovem aprendiz, há um total de 1.322 oportunidades, sendo 203 ofertadas pela Fundação Moody's e 1.119 pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Na região metropolitana estão concentradas 54,5% das oportunidades, totalizando 530 vagas de emprego. As remunerações variam de 2 a 3 salários mínimos. Há vagas sem exigências de experiência, como as de atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga e operador de receptivo. Para ajudante de caminhão, entretanto, é preciso experiência prévia e o ensino fundamental incompleto. Ainda na região existem 118 oportunidades para pessoas com deficiência em diversas funções e faixas salariais. Já nas cidades de Valença, Volta Redonda e Rio das Flores, no Médio Paraíba, foram captadas 137 oportunidades com remuneração média de 1 a 2 salários mínimos. Já as vagas de encanador, maçariqueiro e farmacêutico oferecem salários entre 2 e 3 mínimos. E na região serrana foram captadas 306 vagas com remuneração de 1 a 2 salários mínimos para a posição de assistente de governanta, atendente de farmácia e camareira de hotel. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, em rj.gov.br/trabalho. E uma parceria com as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade,
além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 203 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, e para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.119 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br. E todas as vagas, tanto para Petrópolis quanto a nível estadual, também estão listadas no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. E bom, gente, olha só, no domingo, Petrópolis recebeu mais uma edição do TEDx, que é um evento que reúne palestrantes de diferentes áreas para compartilhar ideias que podem transformar a sociedade. O tema desse ano foi Cuidar é Inteligente, que vem como um convite para reflexão sobre o presente e o futuro. O TEDx é uma organização sem fins lucrativos e apartidária, dedicada a descobrir, debater e divulgar ideias que estimulem conversas, aprofundem a compreensão e impulsionem mudanças significativas. A proposta do evento é provocar o público a pensar, agir e transformar a realidade a partir de novas perspectivas. Para quem assiste, a experiência vai além do conhecimento. É um evento que traz novidades, fora que nos desenvolve tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Eu sempre tive muita vontade de participar do evento e estando aqui na cidade, próximo da gente, facilita muito esse contato. O TEDx é conhecido por espalhar ideias que inspiram mudanças. Aqui em Petrópolis, os palestrantes trouxeram reflexões que passam pelo meio ambiente, pela tecnologia, pelas relações humanas e pela responsabilidade coletiva. Com o auditório cheio, o evento reuniu especialistas, educadores, pesquisadores, líderes sociais e comunicadores em um dia de imersão em ideias e experiências. Mais do que palestras, o encontro deixou a mensagem de que cuidar é também um ato de inteligência coletiva. Que nós precisamos, como sociedade, pensar cada vez mais em um planeta melhor e lembrar, né, que não existe planeta B. Nós precisamos conservar para termos um planeta melhor agora e para gerações futuras. Para uma das palestrantes, cada pequena atitude faz a diferença quando o assunto é sustentabilidade. A ideia é mostrar que o chamado efeito formiguinha pode sim transformar a realidade. Eu acho que quando a gente faz uma ação que seja dentro de casa, a gente está influenciando quem está ao nosso redor. Essa pessoa pode replicar isso e daí uma coisa só pequenininha vira uma coisa gigantesca. Eu acho que é super importante, sim, a gente fazer pequenas ações, boas práticas, sejam quais forem, que sejam possíveis. A gente tem que fazer o possível. Falar de sustentabilidade também é falar das novas gerações. As crianças são parte fundamental desse processo de construção de um futuro mais consciente. Sobre esse tema, o pedagogo e educador ambiental Conrado Villa destacou a importância da formação desde a infância. Quando as crianças brincam na floresta, quando as crianças se relacionam com a floresta, elas passam a conhecer intimamente essa floresta. Então, é aí que surge o conceito de amorosidade. E a gente só cuida daquilo que a gente ama. Por isso, levar as crianças para a natureza, levar as crianças para terem contato direto, é estratégico para a gente cuidar melhor do nosso planeta. Dito isso, o evento também contou com a presença da primeira influenciadora indígena do Brasil. Vinda do Amazonas, ela leva a cultura e os saberes dos povos originários para além das fronteiras, quebrando preconceitos. Poder estar aqui é mostrar que a gente quebra uma barreira, né, do aceitação, né, de ter o indígena sendo o próprio protagonista da tua história. E isso ensina nós, né, a nos fortalecer, mostrar que nós não somos algo do passado. No espaço, o público também pôde conhecer iniciativas sustentáveis e experiências diferentes, como a Vegzilla, uma marca de produtos veganos que trouxe opções de alimentação consciente para o evento. No cardápio estavam barrinhas de cereal, muffins, bolo de laranja, entre outras variedades. Hoje em dia, a VEG nasce com essa proposta, né, de ser mais inclusiva, de levar alimentos saudáveis e mais limpos também, não só para as pessoas que já se alimentam de origem vegetal, mas para pessoas que querem conhecer mais e talvez trazer isso como uma alternativa na sua rotina, seja com um produto funcional, seja com alguma coisa que vá despertar essa vontade.
Vale lembrar que o tema desta edição tem um significado ainda mais forte para Petrópolis, uma cidade marcada por desastres naturais. Por isso, o município se torna um palco simbólico e necessário para esse tipo de iniciativa, já que a conscientização sobre o cuidar precisa ser cada vez mais discutida. O countdown, que simboliza esse despertar da consciência coletiva, ilustra bem esse momento. O countdown, que é esse despertar dessa consciência, né, ambiental e dessa urgência que temos, dessa transformação ambiental, eu acho que é a principal mensagem que todos devemos levar daqui. Ao longo do dia, diferentes vozes se uniram em torno de um mesmo propósito: mostrar que cuidar é um ato de consciência, responsabilidade e inteligência coletiva. Assim, o evento cumpriu seu objetivo de despertar reflexões e deixar sementes para as gerações futuras. Então, mais do que nunca, nós, inconformados, a gente precisa se reunir e pensar possíveis transformações para um futuro diferente. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Ontem nós comentamos que o mês de dezembro já começou muito quente, está muito calor, inclusive aqui na região serrana, que costuma ser um pouquinho mais frio, mas está muito quente. Para amanhã, será que como vai estar a previsão do tempo? Por isso eu já estou aqui ao vivo com o Hugo Petersen, que vai trazer essas informações pra gente. Hugo, boa tarde para você. Olha, tá muito calor, não tá? Parece que a primavera já está se despedindo com cara de verão. E para amanhã, como é que tá a previsão? Exatamente, Rafa. Parece que a primavera já está se despedindo, o verão está chegando e olha, hoje na terça-feira a situação está bastante quente mesmo. A gente está com um dia bastante abafado, o dia não está com aquele sol pleno, como é que foi nesse último fim de semana. E a gente quer, claro, saber como é que vai ser para os próximos dias. Já posso falar para vocês que a quarta-feira nas cidades de Nova Friburgo e Teresópolis tem exatamente a mesma previsão. O dia será de sol com muitas nuvens, a nublado com chuva de manhã e tarde à noite tarde com temporal e noite chuvosa. Nas duas cidades as temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis o dia estará mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 18 e máxima de 22 graus Celsius. A previsão é de sol com muitas nuvens, a nublado com possibilidade de chuva de manhã e também possibilidade de temporal para a tarde e a noite chuvosa. Já partindo para a Paraíba do Sul, mudando de região, o dia também será mais frio que o de hoje, com termômetros variando entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. E em Três Rios, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens e tempo nublado com chuva de manhã, tarde com temporal e noite chuvosa. A gente pode reparar que essa é a tendência para todas as cidades. Manhã com chuva, tarde com aquele temporal e a noite segue chuvosa. E também na cidade de Três Rios vai estar mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus Celsius. O tópico que eu destaquei, Rafa, sobre o dia estar muito abafado aqui em Petrópolis, é justamente relacionado a essa queda de temperatura, porque a gente tem previsão de chuva para essa terça-feira e quando chover, a tendência é que a temperatura caia consideravelmente, principalmente considerando esses últimos dias que têm sido de muito calor aqui em Petrópolis e em toda a nossa região de cobertura. Hugo, então a gente vê que para essa quarta-feira o calor vai dar uma pequena trégua, não é isso? Porque para hoje as máximas estavam ali na região serrana muito próximas dos 30 graus, dos 27 e 28, na região centro-sul ultrapassando os 30 graus em máximas de 33 e agora elas já estão ali aqui na região serrana, máximas de 22 graus para essa quarta-feira. Mas como você falou, tá muito abafado, então vem chuva por aí, não só hoje, mas como amanhã também, vai ficar aquele tempo bastante chuvoso e é bem característico dessa época, né? As temperaturas mais altas, o tempo chuvoso, mas para amanhã, gente, então o calorzinho vai dar uma trégua, porque realmente está muito abafado. Então, Hugo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais.
Além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quarta-feira, o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.